keep on chasing the highs, I know I can never get back, so I'm always on low. And I got eyes on the back of my head, I got eyes everywhere, so I know where you go. Hoje o tema escolhido para falar é epilepsia. Epilepsia, quando a gente vai estudar, a gente tem que aprender a diferenciar ela de convulsão, que geralmente quando a gente está estudando essa enfermidade acaba causando muito atrito e não entendendo muito bem qual é a diferença de um do outro. E a primeira coisa que a gente faz é isso. Convulsão, ela vai ser um aumento na atividade neuronal em parte específica do cérebro, que geralmente é no córtex, só que aí tem os tipos de convulsões que vai dar em partes diferentes do córtex. Aí a gente vai ver mais para frente a classificação, mas basicamente convulsão é isso, aumento da atividade neuronal é parte específica do cérebro, no caso córtex cerebral. E a epilepsia é a convulsão, ou seja, aumento da atividade neuronal em uma parte específica do córtex, mais a recorrência, ou seja, geralmente acontece mais de 2 vezes, para falar ali que é uma epilepsia, com uma causa orgânica. Tem que ter a causa orgânica, que é a alteração ali a nível das sinapses do córtex, numa das camadas ali do córtex, que acaba modificando isso e gerando essa enfermidade. Porque tem outras causas que não têm a ver com a parte orgânica, assim, de fato a estrutura mudada. No caso de abuso de droga, alguns fármacos, febre, enfim, e não tem uma causa orgânica associada. Tirou esses estímulos, acabou a convulsão. Nesse caso aqui não. Vai ter sempre a convulsão porque tem a estrutura modificada. E no caso que quando a gente fala da fisiopatologia da epilepsia, a gente tem hipóteses, porque nunca foi avaliado de fato assim, de forma objetiva como mas a partir dessas hipóteses a gente consegue fazer um tratamento com alguns fármacos que gera resultados. Então essas hipóteses, de certa forma, está correta, vamos dizer assim, porque não é que a gente viu que 1 mais 1 é igual a 2, é que a gente viu que 1 mais x é igual a 2, então logo x é 1. É como se fosse mais ou menos isso a fisiopatologia da epilepsia. É uma dedução a partir de resultados. Então a gente tem aqui a sinapse química a nível do córtex cerebral. A gente tem dentro dessas sinapses neurotransmissores, que vou explicar numa playlist separadamente aqui só de neurotransmissores. E aqui, esses neurotransmissores, a gente tem basicamente um excitatório e um inibitório a nível do córtex aqui, que vai gerar essas alterações. Excitatório é o glutamato, inibitório é o ácido gama-aminobutírico, o GABA. E quando a gente fala das crises, é uma mudança de despolarização desses neurotransmissores aqui, desses neurônios a nível do córtex, que vai disparar de forma paroxística, ou seja, acontece do nada e sem muita explicação do porquê disparou naquele momento. E tem os possíveis mecanismos, que é um excesso de excitação e um déficit de inibição. Eu vou mostrar aqui separadamente as hipóteses que tem, que geralmente são as mais aceitadas. Mas antes disso, a gente tem que entender o que é homúnculo de Penfield. Tem uma aula aqui que eu falo sobre a divisão do córtex, dos surcos e dos giros do córtex, e lá eu cito o surco central de Rolando, ou só surco central, que é esse surco que fica bem aqui na frente, que ele vai dividir o lóbulo parietal do lóbulo frontal. E isso é importante por quê? Porque na frente desse surco a gente tem um giro chamado giro pré-central, que é onde fica a parte motora, que é esse daqui em vermelho, que é o córtex motor. E cada parte aqui desse córtex, ou seja, quanto mais interno, mais externo, a gente vai tendo focos de neurônios. E esses focos de neurônios estão relacionados com uma parte específica do corpo. Ou seja, esse aqui é o córtex motor. E essa parte aqui vai estar alterada. E essa parte está relacionada com a mão. Então, eu vou ter alteração a nível motor a nível da mão. Agora, se eu tenho um pouco mais expandido, não só para a mão, pode pegar a mão, o antebraço, o braço, ombro e aí por diante. Então, só para ter essa noção como fica organizado aqui a nível do córtex, essa somatotopia, né? E aqui a gente tem o córtex somatosensorial, que ele vai ficar na parte posterior ao surco central, ou seja, ele vai ser o giro pós-central.
vai ficar posterior ao surco central. E ali a gente está falando do córtex sensorial, ou seja, se aqui era motor, estava alterado, então ia ter alteração motora. Se aqui está alterado, a gente vai ter alteração sensitiva em alguma parte. Só que não se limita somente a esses dois córtex, pode ir em qualquer parte do córtex cerebral. A gente pode ir no córtex pré-frontal, que é esse daqui, fica mais anterior ao giro pré-central, não confundir isso. A gente tem o córtex occipital, que está relacionado com a visão, então vai ter alteração na visão. Tem um lóbulo temporal ali, na parte de interpretação do cheiro, do olfato, né? Que também pode ter algumas alterações, então deixando claro que a gente tem uma parte motora e sensitiva, mas pode acontecer em toda a região do córtex, porque em toda a região do córtex a gente tem parte relacionada ao planejamento motor e a parte sensitiva, só para a gente se localizar mais ou menos como vai funcionar essa organização. E beleza, dentro disso a gente vai ver como vai funcionar as classificações depois. Primeiro, aqui a gente vai pegar e ampliar uma parte do córtex aqui e vai ver como é que vai funcionar as sinapses aí nessa região. As sinapses, geralmente vai ter um neurônio pré-sináptico, uma fenda sináptica que vai ficar entre os dois neurônios e um neurônio pós-sináptico, que vai ser, no caso, esse roxo é o pós-sináptico e o azul aqui é o pré-sináptico. Primeiro, o passo vai chegar um potencial de ação. E esse potencial de ação aqui no neurônio pré-sináptico vai fazer com que entre sódio para dentro dele, deixando o meio interno mais positivo, deixando o meio interno mais positivo, acaba que despolariza essa membrana. E essa despolarização da membrana vai fazer com que abra esses canais de cálcio sensível à voltagem. Por que ele abre? Porque ele é sensível à voltagem e como chega a milivolts aqui, nessa membrana aqui, então acaba que esse cálcio vai conseguir entrar para dentro da célula. Assim que ele entra para dentro da célula, ele começa a se distribuir nesse terminal do neurônio, fazendo com que empurre essas vesículas, aqui vesículas pré-sinápticas, onde dentro dela tem glutamato, para poder fazer uma exocitose dessas vesículas, dos neurotransmissores que estão dentro das vesículas. Beleza, fazendo isso, se juntou a membrana da vesícula com a do terminal do neurônio e o glutamato sai. O glutamato saindo, ele vai se unir ao receptor do glutamato. A gente tem dois tipos de receptores de glutamato, o tipo AMPA e o tipo NMDA. Como eu falei, vai ter uma playlist só de neurotransmissores e ali eu explico como é que funciona cada um deles e a formação do glutamato. Mas aqui, em síntese, para a gente poder entender, vai ser dessa forma que vai acontecer. Quando ele entra em contato a esse receptor, vai abrir canais iônicos e esses canais iônicos vai ser de sódio e cálcio, fazendo com que entre esses dois tipos de íons para dentro do neurônio pós-sináptico, deixando a carga interna mais positiva e despolarizando, continuando assim o potencial de ação. É assim que vai funcionar, exatamente dessa forma. E quando eu falo aqui desse mecanismo aqui, desse neurônio, aqui é azul que libera glutamato, recebe ali nos receptores AMPA e NMDA e vai no neurônio pós-sináptico, a gente está falando do neurônio excitatório. Deixando claro isso. Agora o próximo que eu vou falar vai ser do inibitório. O que vai acontecer no inibitório? Exatamente o mesmo mecanismo, só que algumas coisinhas vão mudar. O tipo de neurotransmissor não vai ser mais glutamato, vai ser GABA. O tipo de receptor não vai ser mais AMPA e NMDA, agora vai ser GABA-A. E o tipo de canal que vai entrar, que vai abrir. Aqui era canais de cálcio e sódio porque são íons positivos. E no caso, como é inibitório, tem que entrar negativo, então é o cloro. Então são canais de cloro que vão estar presentes. O cloro vai entrar para dentro desse neurônio pós-sináptico, deixando o meio interior da célula do neurônio pós-sináptico negativo, ou seja, hiperpolarizando ele, e assim não continuando o potencial de ação, inibindo esse neurônio. E aqui tem a imagem. É esse neurônio aqui em vermelho que vai ser o inibitório, ou seja, chega o potencial de ação,
abre os canais de cálcio sensível à voltagem, entra o cálcio, empurra as vesículas, libera o GABA chega no receptor, GABA-A, abre canais de cloro, e esse canal de cloro vai fazer com que o cloro entre, claro, e o cloro entrando vai ficar mais negativo, hiperpolarizando a membrana e não deixando o potencial de ação continuar. Então, é assim que acontece o excitatório e o inibitório, só que tem uma regulação, e essa regulação entre eles, entre o excitatório e o inibitório, se chama interneurônio. Esse interneurônio aqui em verde, ele vai funcionar mais ou menos assim. Para que não exista uma hiperexcitação desse neurônio pré-sináptico excitatório aqui, não envie muitos estímulos elétricos para poder liberar muito glutamato e excitar muito esse outro neurônio, o que acontece? Ele acaba chegando num limiar, vamos dizer assim, quando ele está excitando demais esse outro neurônio, acaba despolarizando o interneurônio que está aqui, e esse interneurônio vai excitar esse neurônio inibitório. Ou seja, se esse daqui está tendo muito estímulo, ele estimula a interneurônio, e o interneurônio vai ativar o neurônio que vai inibir, para que não tenha essa hiperestimulação. Então vai funcionar mais ou menos assim, ele é como um mecanismo ali de contrarregulação, para que não deixe que exagere. E é importante porque quando a gente fala das hipóteses, a gente tem alteração a esse nível aqui, e eu explico ali mais para frente. Então, deixando claro, o interneurônio ele é ativado quando um dos neurônios aqui vai estar gerando um estímulo excessivo, e esse estímulo excessivo faz com que ative o interneurônio para que ative o outro neurônio contrarregulador do que está hiperexcitado, para que iniba ele, como se fosse um feedback negativo, né? Aqui está excitando demais, ativa o interneurônio, ativa o neurônio inibitório, que vai inibir esse. Se esse está inibindo demais, ativa o interneurônio, ativa neurônio excitatório e ativa o pós-sináptico. Funciona mais ou menos assim. Agora, quando a gente fala aqui um resumo, né, na verdade, desse outro quadro anterior aí, vai ser exatamente aquilo. Neurônio excitatório, libera glutamato, receptores NMDA e AMPA. Eu não coloquei aqui, mas tem também o AMPA, que ele é o primeiro a ser excitado. E depois entra sódio e cálcio dentro do neurônio pós-sináptico. Beleza. Neurônio inibitório libera GABA, receptor GABA-A, entra cloro no neurônio pós-sináptico e inibe. E o interneurônio aqui fazendo esse feedback negativo entre eles. E aqui tem as hipóteses que eu falei da convulsão. Como é que vai acontecer a alteração orgânica? A gente tem essas 4 aqui principais. A primeira dela é quando o interneurônio não está funcionando. Ou seja, se o neurônio excitatório está muito aumentado a sua atividade, então ele não vai conseguir ativar o interneurônio para ativar o inibitório. E no final, inibir o neurônio pós-sináptico. Então ele vai ficar sendo excitado, e aí pode gerar sim a convulsão. E a outra hipótese é a descarga em redes. Como é que vai estar funcionando isso? Não vai ter o funcionamento do interneurônio. Juntamente a isso, esse neurônio excitatório vai acabar estimulando outros neurônios excitatórios. Ou seja, se era só um aqui liberando glutamato no receptor NMDA, entrando sódio, cálcio, agora ele vai ativar outros que também vai fazer essa função. Ou seja, vai ficar mais excitável ainda o neurônio pós-sináptico. A outra vai ser a relação inibição e excitação desbalanceada. Como isso vai acontecer? Pode ser que tenha um excesso no neurônio excitatório. O interneurônio está funcionando bem, beleza? Então o neurônio excitatório ele pode estar em excesso e o inibitório pode estar normal. Mas como ele está em excesso, ele acaba ativando muito mais. Agora, o neurônio excitatório pode também estar normal, só que o inibitório pode estar diminuído. E isso ainda assim faz com que a excitação seja exagerada. Então pode ser nesses dois mecanismos. Ou seja, nos dois fatores o inibitório vai estar mais baixo,
só que o excitatório vai depender se ele está mais alterado ou se o inibitório está em menos quantidade do que o excitatório. Já a neuroplasticidade neural vai funcionar mais ou menos assim. O neurônio excitatório, quanto mais ele vai percorrendo o caminho que vai fazer com que o paciente tenha essas crises, ele vai criando uma facilidade nessa condução neural. Ou seja, quanto mais vai ocorrendo essas crises, mais vai ocorrendo também neuroplasticidade, ou seja, o neurônio vai ligando com outros neurônios novos, ficando muito mais fácil de ser acessada essa via. Ou seja, antes ele estava ligado a um neurônio aqui, agora ele está ligado a 2, aí depois ele se liga mais um, depois se liga mais um, e assim vai aumentando a rede de neurônios que ele vai pegando a cada crise que vai passando. Ou seja, essa correlação inibitória e excitatória também vai estar alterada, só que a diferença é que aqui é por uma neuroplasticidade. Beleza, aí agora a gente tem uns tipos de convulsão. A gente vai ter a focal e a generalizada. Aqui, na imagem aqui já fica bem autoexplicativo. Focal, um hemisfério. Generalizada afeta os dois hemisférios. Só que uma focal, ela pode se transformar em generalizada. E por isso aqui essa seta e essa indicação aqui no meio. Agora, dentro das focais, que é essa que afeta só um hemisfério, a gente vai ter a simples e a complexa. A simples vai afetar só uma área do corpo e cérebro. Como assim? A gente tem um córtex que está relacionado, lembra do homúnculo de Penfield. Se está falando da área que afeta a mão, então vai estar afetando uma área do cérebro e afetando uma área do corpo, que seria a mão. E o paciente ele não perde, ele permanece, na verdade, com a consciência normal. Diferente da complexa, que a gente vai ter que vai comprometer um pouco a consciência. Não vai acabar totalmente a consciência, mas vai perder um pouco da consciência. E também vai ter esses comportamentos de afetação das áreas do corpo e do cérebro. E tem uma diferença aqui que eu até coloquei aqui em segundo, que ele vai apresentar comportamentos automáticos. Ou seja, o paciente pega a garrafinha de água em cima da mesa, coloca de novo em cima da mesa, pega, coloca de novo. Só que como ele tem essa alteração de consciência, então quando você chama ele volta assim para a realidade, olha para você e você pergunta o que você está fazendo, e ele não sabe responder porque ele não entendeu a pergunta de fato, porque ele não relacionou que ele estava pegando a garrafa várias vezes da mesa e colocando várias vezes. Então, esses são os comportamentos automáticos que acontecem com ele sem nem ele perceber por conta da alteração da consciência. E agora, os fenômenos que acontecem nas convulsões focais. A gente tem essa divisão dos tipos de convulsão focal, simples e complexa. Só que a gente tem os fenômenos que acontecem, que é a marcha jacksoniana, paralisia de Todd, aura e automatismo. Marcha jacksoniana geralmente afeta as extremidades, os membros, na verdade, os membros superiores e inferiores. Vai começar sempre na extremidade a convulsão e vai se tornando mais proximal cada vez mais. Tem alguns vídeos que eu coloquei ali no final que eu vou mostrar, mas basicamente vai começar a convulsão, essa parte clônica, né, que treme de fato o membro do paciente, na extremidade. No dedo, por exemplo, vamos falar de membro superior, começa a tremer o dedo, depois a mão, depois o antebraço, depois o braço e o ombro. Ou seja, foi subindo. E assim pode acontecer no membro inferior também. E a paralisia de Todd vai ser quando o paciente tem uma convulsão, né? Não sei, pode ser tônico-clônica, que a gente vai ver, né? Algum tipo de convulsão motora. E depois disso, ele acaba tendo uma paralisia no membro que teve a convulsão, ou em um dos membros que teve a convulsão. E isso chama-se paralisia de Todd. Também tem a aura. A aura vai ser, por exemplo, se for uma convulsão focal no lóbulo occipital, por exemplo, o paciente ali tem a projeção e a interpretação da visão. Então, se ele tiver essa aura aí nessa região, ele vai começar a ver preto, não vai enxergar muito bem. É tipo o que acontece ali antes da migrânia, que é a enxaqueca, né? É mais ou menos isso. E automatismo é aquilo que eu falei que acontece aqui na complexa, né? Que o paciente começa a ter esses comportamentos automáticos com a perda da consciência ali, que a gente
pergunta para ele depois e ele acaba não correlacionando porque ele teve essa perda de consciência leve durante o período de crise. E agora, os tipos de convulsões generalizada. Lembra que a generalizada é aquela que acomete os dois hemisférios. E aqui a gente vai ter a tônico-clônica, a crise de ausência, as atônicas e as mioclônicas. A tônico-clônica, o nome dele já fala, vai ter uma fase tônica e uma fase clônica. Tônica vai aumentar o tônus muscular. Eu também tenho um vídeo aqui eu acho que de todos esses daqui. Então, enfim, a tônico-clônica, a fase tônica, vai aumentar o tônus muscular e depois disso vai ter a fase clônica, que o paciente vai começar a tremer as partes do corpo. E como é generalizada, afeta os dois hemisférios, então vai afetar os dois lados do corpo também. E geralmente ela é de grande mal, porque o paciente pode acabar contraindo os músculos da mastigação ali, nervado pelo trigêmeo, e isso pode fazer com que ele morda a própria língua. E isso é perigoso porque a língua é muito vascularizada, pode acabar tendo uma hemorragia, ou até aspirando o próprio sangue. Então, por isso que é considerada de grande mal, e eu coloquei em parênteses dessa forma. Tem as crises de ausência, que seria o desvaneio, né? O paciente, por exemplo, ele está andando e do nada ele perde assim a ideia do que ele está fazendo e ele volta a ter ideia do que ele está fazendo quando ele já andou, sei lá, uns 2, 3 quarteirão. Aí ele para, pensa, para onde é que eu estava indo? Como é que eu vim parar aqui? Mais ou menos isso. É considerado de pequeno mal, mas depende também, né, da ocasião, porque pode ser que, sei lá, esteja no trânsito aí, doido, um carro vem e bata nessa crise de ausência, ou pode ser que ele esteja na praia, andando ali na areia, e do nada ele está na outra ponta da praia. E aí não acontece nada de ruim, só tem essa percepção. Tem a atônica, que aqui eu coloquei convulsão de queda, porque geralmente, o nome já fala, né? Se o tônus muscular a rigidez muscular, não é a rigidez, é o estado de permanência entre quase contração e quase relaxação do músculo. Se a gente tem a perda disso, a gente tem a atonia, ainda mais os músculos antigravitacional, o paciente pode acabar caindo no chão do nada. Tem vídeo disso daqui também, vou mostrar mais pra frente, mas é basicamente isso, o paciente está aqui e pode cair do nada. A mioclônica já pega algum grupo muscular mais específico ali, e começa a ter a clonia, né, dessa parte, ou seja, a contração desse músculo específico. Então, agora a parte do diagnóstico. Diagnóstico, a gente vai ter 5 fases aqui para a gente poder estar analisando. A gente vai ver bem como que a gente vai fazer para avaliar isso. Primeiro, a gente começa com a anamnese e a exploração física. A gente tem que definir de fato primeiro se é uma convulsão verdadeira. Como assim eu quero dizer com convulsão verdadeira? Que tem a origem ali orgânica, né? Uma epilepsia verdadeira, na verdade. Que tem uma alteração orgânica. Como que eu faço isso? Primeiro eu descarto as outras. Se o paciente usou álcool, droga, se tem alguma enfermidade sistêmica, ou se tem privação de sono, tudo isso pode gerar sim convulsão. Febre também. Tudo isso pode gerar convulsão por conta dessas alterações. Então, primeiro eu avalio isso e vejo se é uma convulsão verdadeira. Depois eu pergunto para testemunhas. Por exemplo, como a gente tem algum desvaneio, a gente tem essas perdas de consciência, a gente tem que perguntar para as pessoas que estão próximas como é que acontece esse evento para poder diferenciar um tipo de epilepsia do outro. Então, tudo isso conta. A gente tem a fase ictal e a pós-ictal. Que são essas duas aqui. A fase ictal é do período onde inicia o sintoma até onde termina. A pós-ictal é depois que termina os sintomas. E isso é importante por quê? Porque a gente chama, por exemplo, a paralisia de Todd, que era no período pós-ictal. Se a gente tem essa paralisia de Todd, a gente sabe que é período pós-ictal e que antes teve um tipo de convulsão específica e a gente já está se direcionando nesse mundo do diagnóstico. A gente tem os fatores de risco desencadeante, a hora que eu coloquei justamente para explicar isso, né, do período ictal e pós-ictal. O fator de risco e o fator desencadeante, aí eu coloquei todos esses aqui embaixo, que é igual eu falei, para a gente poder diferenciar uma convulsão verdadeira, né, epilepsia verdadeira, no caso.
E os exames laboratoriais. Por que isso daqui é importante? A gente viu que a nível do córtex tem as sinapses, que lá vai ter entrada de sódio, cálcio, cloro, e tudo isso é importante estar equilibrado. Todos esses íons no meio interno é importante estar equilibrado. Se não tiver equilibrado, pode ser que desencadeie uma convulsão. Então a gente também tem que avaliar os eletrolitos, tem que avaliar a glicose também, porque a glicose é alterada, por exemplo, no estado hiperosmolar hiperglicêmico, que acontece ali, né, na complicação do diabético. Isso pode alterar também a quantidade de eletrolitos dentro da célula por conta de uma osmose maior que o sangue vai estar tendo por conta do aumento da glicose. E também por conta ali da diurese osmótica, que acaba perdendo um eletrolito junto com a água. Enfim, tem as enfermidades hepáticas também. Um exemplo é um tipo de cirrose hepática que vai estar gerando a hipertensão portal. Aí o paciente vai estar tendo o signo de Medusa, né, que é a circulação colateral, em vez dos metabolitos, está saindo do intestino para o fígado, sendo metabolizado. Tudo que for de ruim também, né, está sendo metabolizado de forma correta para enviar para a circulação sistêmica. Nesse caso, vai estar passando pela circulação colateral e vai estar indo para a circulação sistêmica sem ser passado corretamente pelo fígado. Isso pode ter alguma substância que atravessa a barreira hematoencefálica e alterando glutamato e esses neurotransmissores importantes para a fisiopatologia dessa enfermidade. Enfermidade renal também, porque a gente pode ter alteração de glicose, eletrolito, aminoácidos, tudo isso pode alterar o meio interno. Alterando o meio interno, altera ali também eletrolito e pode gerar essa alteração funcional orgânica a nível do córtex também. Só que resolveu esse problema, resolveu a convulsão. Então, ajuda também a diferenciar verdadeira de uma falsa. E punção lombar, eu coloquei aqui que é obrigatório em paciente com HIV, porque paciente com HIV vai ter imunidade baixa e essa imunidade baixa vai deixar mais predisposta a ter alguns tumores cerebrais. E esses tumores cerebrais, quando se evolui, algumas partes específicas, de novo, pode afetar o córtex. Afetando o córtex, pode afetar a função orgânica e tendo essas crises convulsivas. E também tem um estudo eletrofisiológico, que é o eletroencefalograma. Tenho foto aqui. O eletroencefalograma vai funcionar basicamente dessa forma. A gente vai captar cada tipo de onda a nível do córtex aqui, para ver como é que está a atividade desse córtex. Ou seja, se o paciente está com uma crise convulsiva a nível, não sei, do giro pré-central, ali da parte motora. Então, esses eletrodos que estão correlacionados com essa parte do córtex, eles vão captar a frequência maior nessa parte aqui desses eletrodos, por conta da maior atividade do córtex durante essa convulsão. Ou seja, cada eletrodo tem um nome. Por exemplo, aqui do lado dá para ver que tem T3, T5, T501, tem FP2, F4, cada um está relacionado a uma parte específica. Ou seja, se durante uma convulsão a gente tem um que tem uma frequência muito alta, então pode ser que a gente já localizou qual é a origem, mais ou menos a localização, de onde vem essa epilepsia, né? Essa crise convulsiva. E daí a gente vai ter os tipos de ondas, que a gente tem onda gama, onda beta, alfa, teta, delta, e cada uma vai ter um hertz específico, ou seja, a frequência deles vai ser específica. Quanto mais próximo ali a gama, maior vai ser a frequência. E quanto mais próxima a delta, menor vai ser a frequência. E a ordem de menor para maior é delta, teta, alfa, beta e gama. Se eu não me engano, a delta vai ter o hertz de 1 a 4, a teta vai ter de 4 a 8, a alfa vai ter de 8 a 13, e a beta vai ter de 13 a 30 e a gama vai ter de 30 para mais hertz, ou seja, vai ser mais ou menos assim. E se eu estiver errado, corrija aí nos comentários aí, mas eu acredito que seja isso
que é isso que eu lembro. E sobre essas duas últimas partes aqui do estudo, né, do paciente, a gente tem a prova genética, que aí é uma interconsulta com o geneticista, mas geralmente, como é genética, vai se expressar quando o paciente é mais novo, tipo lactante, ninho, ou criança, né, no caso, ninho, e ancianos que são os mais idosos, só que os mais idosos que expressou mais cedo. Aí foi diagnosticado, teve o tratamento e tal, mas não sabe a origem de fato. Aí tem esse gene aqui específico que pode estar associado a essa prova genética para poder diagnosticar de forma mais precisa. E os estudos de imagem, a gente tem a ressonância magnética funcional, que geralmente, quando a gente está fazendo essa ressonância magnética funcional, a parte que está sendo mais excitada no córtex, ela fica mais vermelhinha, que é por conta da irrigação que aumenta nessa parte. Então, acaba tendo essa vantagem na hora do estudo de imagem. A tomografia axial computadorizada, a gente tem para avaliar se tem uma origem tumoral, um AVC. No caso, se tiver uma tumoral, pode ter uma hiperexcitação, e um AVC pode ter uma crise, semelhança à crise de ausência, tal, por conta da região afetada. O edema cerebral e a hidrocefalia também, porque pode acabar aumentando a PIC, que é a pressão intracraniana. E isso faz com que despolarize esses neurônios excitatórios e acaba gerando um estímulo muito grande no córtex e gera os tipos de convulsões específicas, né? Então, isso é algo importante de se ressaltar. E aqui eu coloquei os links dos vídeos que eu encontrei sobre tudo aquilo que eu expliquei atrás. Os fenômenos e aqui as crises. E todos esses links eu vou deixar na descrição aí, se eu conseguir pôr, né? Que eu estou aprendendo ainda. Mas eu vou passar aqui para ir explicando o que acontece para ficar de forma mais didática, né? Pegar primeiro a marcha jacksoniana. Lembra quando eu falei da marcha jacksoniana? Era aquela parte que começava na extremidade do corpo e ia subindo até a parte mais proximal. Aqui a gente consegue ver esse paciente aqui, ó, começa a mexer os dedos do pé, o pé, calcanhar, aí começa a mexer a panturrilha e vai subindo até que a gente vê que ele vai levantar o pé, tirar o pé do chão e voltar. Aí, ó. Aí já está mexendo na parte da coxa. Ou seja, a gente viu que começou na extremidade e subiu para a parte mais proximal, né? Isso pode acontecer no membro superior também. E esse link eu vou deixar aí na descrição, se eu conseguir. Paralisia de Todd. Paralisia de Todd lembra que era aquela paralisia que acontecia depois da convulsão. A gente consegue ver que o bracinho, acho que era o bracinho, não, a perninha desse bebê aqui fica parada. Porque ele teve a crise convulsiva e agora a perninha dele está parada. Essa é a paralisia de Todd. Aqui, até aqui na descrição fala pós-ictal. Ou seja, naquele período que acaba os sinais e sintomas, né, da crise convulsiva. Então, é essa daí. Aqui, a gente tem a tônico-clônica, que eu expliquei que era de grande mal, que o paciente poderia morder a língua. E uma coisa que eu não falei na conduta dela foi que, geralmente, esses pacientes a gente coloca, antigamente eu acho, né, colocava panos na boca para que ele não mordesse a própria língua. E também coloca ele deitado, escorado para o lado esquerdo, para que, por conta da posição anatômica do estômago, para não fazer ter um refluxo. Se ele tiver esse refluxo, pode ser que ele tenha uma broncoaspiração, por conta do refluxo gástrico dele. Então, acaba deitando o paciente para o lado esquerdo. E aqui, a gente consegue ver esse senhor que ele começa a contrair o membro, ou seja, lembra que tinha um período tônico e outro clônico. Tônico de contração. Ele vai contraindo, de forma geral o corpo, tá vendo que contrai as pernas, os braços, tudo, e do nada começa a parte clônica, que vai se... Agora, aí começa a tremer as extremidades, o corpo, e essa é a parte clônica. Então, de olhar, a gente já consegue ver que tipo ali de convulsão ele está tendo. Então, essa foi a fase clônica. Sempre identificar dessa forma. Agora, as crises de ausência.
Crise de ausência, a gente tem esse exame aqui que faz nessa criança, que o médico fala para ele assoprar a folha e não parar de assoprar. Só que, do nada, ele para de assoprar, faz os movimentos irregulares com a mão, faz o movimento de deglutição, para, olha para o nada e depois volta a assoprar. Foi uma ausência que ele teve aí, uma crise de ausência. Exatamente aí que vai acontecer. Ele parou, olhou para o nada, fez movimento de deglutição, os dedinhos dele aqui da mão mexendo de forma aleatória e volta a soprar. Só que em momento nenhum o médico falou para ele fazer isso. Ele simplesmente fez por conta da crise de ausência que ele teve. Aqui a gente tem a atônica. A atônica, a gente vai ver que o menininho está sentado aqui e ele acaba tendo como se fosse uma espécie de uma atonia, né? Que ele meio que dá uma apagada e volta. Dá uma apagadinha e volta. E ele vai progressivamente piorando. Antes era só uma caidinha, agora ele já está caindo mais para baixo. De novo. Então essa é a crise atônica. E a gente tem a mioclônica. Lembra que eu falei que era um espasmo ali, né, de um músculo mais específico? Pode ser que seja até aquele espasmo de quando a gente está dormindo e do nada uma perna dá aquela contraída ou um braço dá aquela contraída. Geralmente é isso. Aqui também tem músculos orbiculares, né? Acaba dando essa contraída aqui, ó. Geralmente isso pode ser excesso de cafeína, pode ser pouco sono, nem sempre é uma causa orgânica, assim, né? Mas pode ser que, caso não identifique essas outras causas secundárias, seja, sim, de fato, essa mioclonia, né? Espero que tenha conseguido ver. Qualquer coisa, o link está na descrição para ver com mais tempo. Estou passando um pouquinho mais rápido para poder o vídeo não ficar tão extenso. E é isso. Obrigado pela atenção e qualquer dúvida deixa no comentário, se eu puder responder eu vou responder, se estiver no meu alcance. E é isso. Valeu!